Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, caminhamos para a finalização desse tempo de Quaresma. Estamos na quinta semana da Quaresma e logo na próxima semana iniciamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. Hoje, em João no capítulo 8, e vemos acompanhando este capítulo ao longo da semana, somos colocados diante da grande resposta que Jesus dá à pergunta que fazem os judeus. Eles dizem: quem pretendes tu ser? E aqui dentro desse pequeno trecho nós temos a resposta de Jesus que nos dá a compreensão a respeito da sua morte e a mensagem que ele nos traz. Essa primeiramente é a mensagem, antes de vermos a resposta. Aqui o Senhor está nos trazendo a ideia de que é necessário para a comunhão, para a aliança com Ele, guardar a sua palavra. Vimos isto ontem. Aqueles que permanecerem na sua palavra serão verdadeiramente seus discípulos e alcançarão a verdade, possuirão a verdade, porque Cristo é a palavra, é a própria verdade. Somente assim, permanecendo no Senhor, não basta conhecer, é necessário permanecer. Permanecer significa estar com o Senhor, deixar-se influenciar pelo Senhor, conduzir pelo Senhor, estimular, viver pelo Senhor. Aqui da mesma forma é que nós somos apresentados a palavra que Jesus anuncia e pela qual ele sofre, ele é perseguido e ameaçado, é a própria palavra do Pai. É uma palavra marcada de amor, com proposta de libertação, uma proposta de salvação. Na verdade, a palavra que Jesus nos traz é a palavra pela que incomoda tanto as pessoas, e não apenas na época de Jesus, mas também na nossa, é a aliança que guardamos com o Senhor, é a fidelidade que temos com o Senhor. Sabemos o quanto é fácil as pessoas testarem a nossa fidelidade, basta ver no jejum. Não, só um pedacinho disso aqui, Deus não vai achar ruim. Não, se você não for à missa hoje, Deus não vai se importar, você vai à missa todo domingo. Então, como é fácil nós sermos tentados na fidelidade, sobretudo nas pequenas coisas. Mas para quem ama, tudo é importante. Tudo conta. E então a aliança que encontramos, a sua referência na primeira leitura em Gênesis, no capítulo 17, está fazendo referência deste vínculo do Pai, do Senhor com Abraão. O vínculo da aliança, da própria palavra de Jesus com o Pai, de Jesus conosco e de nosco com o Pai. É assim que o Senhor guarda a aliança, cumpre a aliança, como nós devemos guardar a sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, voltando e aqui finalizando, o mais importante é compreendermos este vínculo que devemos ter, guardando a palavra e vivendo pela palavra. E é exatamente no viver a palavra que somos ameaçados pelo mundo. Não é apenas uma questão de escolha de religião, é uma escolha de vida, não é apenas algo que faz parte da minha vida, mas que dá sentido a toda a minha vida, a todas as minhas escolhas. E por isso, dentro do cristianismo, vivendo e expressando o nosso catolicismo, somos tão perseguidos. Fomos, somos e seremos perseguidos. E para concluir, neste pequeno trecho, Jesus responde àquela pergunta que eu dizia: quem pretendes tu ser? Jesus não responde diretamente essa pergunta, porque ele não pretende ser ninguém, ele de fato é. Por isso, após a conversa sobre o Pai, sobre a palavra ser a palavra do Pai, que Jesus que guarda a palavra do Pai, e é o próprio Pai que sustenta e mantém a aliança e deseja esta aliança conosco, por meio da palavra que o seu Filho revela, ele mesmo, Jesus, sendo a palavra. Jesus, após todas essas reflexões, pode então dar a resposta de quem ele não pretende ser, mas de quem de fato ele é. E Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E assim, de modo intemporal, o Senhor coloca a sua realidade divina além do tempo e, sobretudo, para aqueles que ouvem, os judeus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, ele escolhe diretamente aquela palavra com a qual o Pai, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, se dirige a Moisés. Quando pergunta quem devo dizer que o Senhor é, que Deus é esse? Então a resposta será: eu sou. Eu sou aquele que é.
É a mesma resposta que Jesus dá. Por isso o ameaçam de apedrejamento. Jesus não morrerá apedrejado, porque se faz como Deus, isso estava na lei, ainda não era a hora, mas a vivência da morte do Senhor também revelará o cumprimento de uma promessa, daquela promessa que nós ouvimos na primeira leitura, para que tivéssemos uma terra e uma grande descendência a partir de Abraão, nosso pai na fé. E o que nós temos? Nós temos não a terra na terra, mas a terra do céu, a eternidade, a vida eterna. Por isso o Senhor vai dizer: quem guarda a minha palavra jamais verá morte, jamais contemplará o vazio e o caos. Mas aquele que guarda a minha palavra o guardará, e a minha palavra o trará para perto de mim, do meu Pai e do Espírito Santo. Guardando assim a palavra e resistindo a todas as tentações grandes e pequenas, que possamos já agora viver este começo da terra prometida, da promessa que começa a se realizar em nossas vidas por meio de nossas escolhas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.